Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Galera, esse aqui é um primeiro vídeo que eu vou gravar. Confesso pra vocês que criei a coragem para gravar um vídeo para postar, por exemplo, no meu canal no YouTube sobre assuntos que me interessam. É um desafio. Eu passei muitos anos tendo vontade de fazer isso e sempre inventei desculpas para começar, né? Acho que aquele friozinho na barriga, no estômago, que eu preciso estar melhor preparado, que eu preciso ajeitar um espaço, que eu preciso organizar alguma coisa interessante, e sempre isso nos torna uma pessoa que vai postergando o ato de começar, né? E a gente nunca vai começar do jeito perfeito, né? Então, tô aqui hoje começando a gravar um vídeo e não sei se isso vai continuar, não sei se isso vai ser interessante para alguém. O que eu sei é que toda vez que eu converso com algumas pessoas, elas gostam muito dos assuntos, né, de alguns assuntos que eu trago, e eu acho que isso pode contribuir para a curiosidade das pessoas, para levantar questões, tirar alguns preconceitos e elevar, né, o pensamento, o raciocínio das pessoas. E confesso para vocês que quando eu gravo e quando eu penso e falo sobre alguns assuntos, eu também estou aprendendo, né? Somos eternos aprendizes, nunca temos ciência total, nunca somos sabedores de tudo, né? Mas quero bater um papo aqui com vocês descontraído e espero que vocês possam tirar proveito aí de alguma coisa e que eu possa instigar vocês a pesquisar sobre alguns assuntos, né? Que muitas pessoas que eu assisti no YouTube e que eu tive acesso a conteúdos me deram a curiosidade necessária para pesquisar assuntos que eu acabei ficando interessado. E não só isso, né? O pessoal que me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, e eu, inclusive, as minhas viagens elas são também baseadas em curiosidades, né? Em conhecer coisas, né? E isso abre a mente da gente, né? Então é isso que eu venho fazer aqui. Espero que vocês gostem e vamos ver o que vai acontecer, tá? Me perdoem se eu errar, me perdoem se eu tiver alguns erros, algumas falhas, porque eu ainda tenho muito que aprender. Esse é o vídeo 1 de todos os outros que eu vou fazer, né? Tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O assunto que eu decidi trazer à pauta para começar a falar, né, sobre situações que me deixaram muito curiosos, né, na vida, acredito que é um assunto que vai criar conexões novas na mente de vocês e vai trazer situações que vão deixar vocês mais curiosos, né? E também vai desmistificar e tirar um pouco do preconceito, porque muita gente não sabe de alguns de detalhes, e nas viagens que eu fiz, nos livros que eu li, isso melhorou muito, né, a minha forma de enxergar esse assunto, e eu resolvi falar sobre ele, né? O assunto que eu resolvi trazer para vocês são as religiões abraâmicas, tá? As 3 principais religiões abraâmicas, tá? Quais são elas, tá? É o judaísmo, que é a mais antiga das 3, tá? O cristianismo e o islamismo, tá? Por que abraâmicas, né? Porque todas elas são originadas de um patriarca comum, que é Abraão, tá? Então, para começar a desmistificar a história sobre as diferenças das religiões, a gente precisa entender que as 3 principais religiões existentes no mundo, não no mundo oriental, né? A islâmica, sim, muito forte, mas eu vou falar mais no mundo ocidental, assim, digamos, né? E até a islâmica é uma religião do Oriente, mas que veio com muita força, né, para o Ocidente. Então essas 3 principais religiões, por mais diferentes que elas sejam em alguns pontos, né, elas são originadas do mesmo pai,
que é Abraão. Tá? Além disso, as três religiões têm em comum o fato de que todas elas acreditam em um Deus único. Tá? Então isso, partindo dessa premissa, nós temos o nascimento dessas três religiões de um ponto único para as três, né? Então, quando a gente já começa a selecionar lá, eu sou cristão, e cristão, já vamos abrir um leque aí, né? A pessoa é cristã. Tem uma série de divisões dentro da religião cristã, né? Que acreditam em Cristo, né? Como o Filho de Deus. A gente, dentro do judaísmo, né? A gente tem divisões de pensamentos dentro do judaísmo. O islamismo, a mesma coisa, né? A gente tem pensamentos e interpretações diferentes para a mesma religião do Islã. Mas basicamente todas elas partiram de um mesmo pai, né? Pai fundador da religião, que é o Abraão, tá? Sua história, sua vida e sua ligação com esse Deus único, né? A crença num Deus único, que é o Deus de Abraão, é o mesmo Deus das três religiões, tá? E depois elas foram se ramificando, né? Então vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem a diferença delas, e depois a gente vai fazer uma salada mista, vamos fazer um bem mexido aí para confundir um pouco a cabeça de vocês, trazer informações novas e deixar vocês curiosos, tá? Vamos lá. O judaísmo, tá? O judaísmo é a religião mais antiga das três, tá? E ela é baseada no Antigo Testamento da Bíblia. Sim, a mesma Bíblia do cristianismo. Tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? O Velho Testamento nada mais é do que a Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus, tá? Claro que tem algumas... a gente vai falar sobre algumas diferenças de edições, de interpretações. A Torá tem o seu próprio estilo ali, mas o conteúdo básico da Torá é o Antigo Testamento, que é encontrado também na religião cristã, tá? Cristianismo é a religião baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Que os cristãos acreditam ser o Filho de Deus, né? O cristianismo também tem a crença na Divina Trindade, na Santíssima Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Inclui tanto o Velho Testamento, que é o que baseia o judaísmo, como o Novo Testamento, que fala sobre a vida desse profeta chamado Jesus, mas sendo uma pessoa mítica, né? Sagrada, né? Filho de Deus, que veio à Terra através de seres humanos comuns, né? Mas que foi ungido e colocado no ventre de sua mãe pelo poder do seu pai, que é Deus, né? Mesmo tendo José como também o seu pai. Por último, a gente tem o islamismo, né? Que é baseado nos ensinamentos do profeta Maomé. Esses ensinamentos, eles vieram até Maomé ou Muhammad, né? Através de uma anunciação, né? Do anjo Gabriel, que ele recebeu enquanto ele estava meditando numa gruta. Anjo Gabriel, que daqui um pouquinho mais a gente vai falar sobre ele, porque o anjo Gabriel, ele é muito importante também nas três religiões, tá? Deixar claro. E sim, o mesmo anjo Gabriel, ele é um anjo presente nas três religiões abrâmicas, tá? Religião do Islã, voltando um pouquinho, né? Ela funciona sobre 5 pilares, né? Que é a profissão da fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação a Meca, né? Que são os pilares para a religião islâmica, né? Então, retomando um pouquinho, assim, 3 situações. Todas elas acreditam num Deus único, tá? Embora elas tenham concepções de natureza e caráter desse Deus diferentes, tá?
todas elas compartilham uma história comum e reconhecem figuras como, por exemplo, Adão, né? Ou seja, as três religiões são religiões criacionistas, né? Em que o ser humano ele já nasceu tal qual ele existe hoje, né? Acredita em Abraão, que é o pai fundador das religiões, por isso religiões abraâmicas. Acreditam na história de Moisés como um profeta muito importante que passa pelas três religiões. E também nas três religiões existe a vida de Jesus. Claro que na religião cristã, né, a vida de Jesus analisada sob um foco divino, né, sobre a questão de Jesus ter sido filho de Deus, né? Mas tanto a judaica quanto a islâmica, ela também compreende e dá ciência, entendimento de que existiu um homem chamado Jesus e que ele também foi um profeta dos ensinamentos de Deus, né? Então, basicamente, essas três religiões elas se ligam nesses fatos que eu acabei de apresentar para vocês, né? Uma coisa muito interessante sobre as religiões abraâmicas, tá? É que Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, tá? Incluindo assim pontos que convergem a história das três religiões no mesmo lugar, né? Confesso para vocês que eu ainda não tive o prazer de pisar em Jerusalém. É um destino muito aguardado para mim, né? E que eu desejo grandemente visitar, né? Quis o destino que ainda não fosse possível, mas tenho muita vontade de pisar em Jerusalém. Quero com certeza conhecer e caminhar por lá com o tempo, conhecer os lugares sagrados para as três religiões, aprender mais sobre o local e enxergar aonde toda essa história da humanidade, né, aconteceu e refletir, né, sobre como a nossa sociedade se tornou o que é e a relevância que essas religiões teve e a relevância das histórias que aconteceram em Jerusalém, né? Então, Jerusalém é uma cidade muito importante, né? Então, pontos de conexão das três religiões, né? O Muro das Lamentações, por causa do antigo templo, né? De Salomão, né? A gente tem também ali o Santo Sepulcro, tá? E a Mesquita de Al-Aqsa, tá? Todas elas são pontos importantes para as três religiões, né? Uma outra coisa importante sobre essas três religiões, né? Durante a Idade Média, que aconteceu por volta do ano 400 até 1400, que é o período da Idade Média, né? Os muçulmanos, os cristãos e os judeus, eles coexistiram pacificamente na Espanha, sob a dinastia muçulmana, né, dos Omíadas, tá? Foi um período em que as três religiões caminhavam e tinham uma certa simpatia entre elas, talvez justamente por causa dessa origem comum, né, de Abraão, né? Em alguns pontos da história, as três religiões elas não só coexistiram em paz, né, mas elas até colaboraram uma com as outras, principalmente no período do ouro da convivência judaico-islâmica ali nessa Espanha no período medieval, né? Então, pessoal, a gente precisa, para entender um pouquinho sobre as religiões, as principais religiões, né, para os ocidentais, que somos nós, né? Uma hora a gente também vai falar sobre as religiões do Oriente, né? São bem diferentes. Mas para a gente entender, assim, de onde veio essas religiões, que a islâmica, a judaica e a cristã, a gente tem que ter um entendimento de que todas elas vieram de Abraão e todas elas compreendem Moisés, compreendem Jesus, né? E o Abraão como figuras importantes em todas elas. Além do fato óbvio é que da crença no Deus único, né? Então, pessoal, agora eu, apresentando para vocês um pouquinho do tema, né? Eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas curiosidades, né? Então, por exemplo, como a gente falou que
o judaísmo, né? A religião judaica é a mais antiga das três e que ela acredita na Torá, que é o livro do Antigo Testamento, né? Para nós cristãos, né? Eu me considero cristão, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, acredito na vida de Jesus Cristo. Então, para nós cristãos, para a gente entender um pouquinho do judaísmo, a gente tem que pensar sempre no Velho Testamento, né? Toda aquela história lá, né? Da Gênesis, do Êxodo, né? E qual é a relação dessa história do Antigo Testamento com a relação com o cristianismo, por exemplo, né? Para começar a levantar questões polêmicas, não polêmicas, mas questões que precisam ser ditas e que nas religiões não são ditas, né? Queria dizer para vocês que pode ser que alguém não saiba, Jesus não era cristão. É ridículo falar isso, né? Mas muitos nunca pararam para pensar, né? Jesus não era cristão. E digo mais, Jesus ele foi criado numa família judaica que acreditava nos ensinamentos da Torá e portanto ouvia as histórias e acreditava na sabedoria do Antigo Testamento. Então Jesus conviveu com a ideia do Êxodo, Jesus conviveu com a ideia da Gênesis, né? Quando a gente para pensar um segundinho sobre isso, assim, né? Jesus conviveu com isso. E não só isso, né? Sabe-se que Jesus ele cresceu e frequentou sinagogas. Ele teve muitas passagens descritas no Novo Testamento, né? Que é o livro que fala da vida e dos ensinamentos de Jesus, em que ele pregou nas sinagogas e debateu, né, com os sacerdotes judeus. Então ele esteve dentro de sinagogas, ele entendeu o sagrado do judaísmo, ele conversou sobre os detalhes da crença judaica e ele conviveu ali, debateu, falou com muitos sacerdotes, né, judeus, tá? Muitos estudiosos, tá, acreditam que a mensagem de Jesus não seria uma religião nova que acabou acontecendo, né? Seria uma continuação dos ensinamentos judaicos, né? Então, na verdade, Jesus seria uma pessoa basicamente voltada para o ensinamento judaico-cristão, né? Porque o termo cristão só existiu depois, claro, obviamente, dos ensinamentos e da vida e de tudo que Jesus passou. Mas Jesus se tornou um ser sagrado ali. Claro que eu não vou entrar na questão mística, na questão de Deus, né? De Deus mitológico, né? Não vou entrar na questão de Jesus ter sido o filho do Todo-Poderoso ou não, né? Mas se analisando a história contada no Novo Testamento, as suas passagens, a sua vida como um homem que pisou por essa terra, né? E tudo que aconteceu com ele desde a infância e tal, eu paro para pensar que Jesus, sim, ele teve a questão filosófica e religiosa dele tomada muito pela religião judaica, né? Então, com certeza foi assim, talvez ele teve um encantamento sobre essa questão religiosa, né, que ele encontrou, né, dentro do judaísmo, mas que ele começou a pensar por si só e trouxe uma série de novos fatos, né, e que elevaram essa fé inicial que, para mim, Jesus obteve através do judaísmo, né? Então, para começar, assim, há uma grande probabilidade que Jesus foi um judeu. Ele era um cara que acreditava no judaísmo, mas que ele passou a ter uma vida própria, a refletir sobre esse Deus que veio a ser o pai dele, ou que já nasceu pai. Eu não vou entrar nessa seara. Eu sou um cara que cresci com um pensamento livre sobre isso, né? Eu acho
que o fato de Jesus ter sido filho do Todo-Poderoso, ou dele ter sido um profeta que pregou o amor de Deus, né, pelo homem, não muda em nenhuma vírgula da beleza e da divindade, porque não da história e da vida de Jesus, sob o aspecto do legado que ele deixou para nós, né, que é o amor, né, o amor ao próximo, o amor à vida, a igualdade entre os homens, a irmandade entre os homens, né? Então, sou um cara muito feliz e gosto muito de falar sobre Jesus, mas eu não gosto de focar muito nessa questão do Jesus sagrado, do Jesus gerador de milagres, de encantamentos, de transformações, porque minha linha de pensamento ela é sempre um pouco mais voltada para a racionalidade. Apesar de que eu sei, sim, que existem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, que existem situações que a gente não consegue entender, que existem coisas que não fazem sentido, né, no mundo racional. Mas minha mente sempre se volta para o lado um pouquinho mais humano da existência dessas pessoas, né? Tanto do Maomé, que é o Muhammad, como do Abraão, como do Moisés, como de Jesus, né? E para mim é inegável a existência de Jesus, tendo em vista a quantidade de pessoas e livros que falaram sobre a vida dessa pessoa, a relevância na história e nos ensinamentos que esse homem entregou para o mundo e que são tão vivos até hoje, né? Estou aqui 2023 anos depois do suposto nascimento dele, estou eu aqui falando da vida dele, né? Então Jesus é um homem inegável, né? Uma pessoa importante na humanidade, né? Assim como também Maomé, e assim como todos os ensinamentos que vieram na Torá, que era o Antigo Testamento, que foi para mim um legado maravilhoso também do judaísmo. Uma particularidade que eu também tenho sobre a Torá é que eu acho que as histórias do Antigo Testamento, obviamente que apesar de com algumas ressalvas, né, sou um cara que eu tenho minhas dúvidas sobre o criacionismo, sobre nascermos já prontos pela mão desse Deus, né? Eu acho que é mais provável aí a linha da evolução, mas mesmo assim penso na hipótese também. Às vezes me surpreendo com o fato do homem ter vindo do macaco. Aliás, deixo aqui para vocês uma dica. Tem um vídeo que eu me encanto e mostro para todo mundo sobre essa questão do criacionismo versus a evolução, que vai contrário à minha ideia, que eu quero deixar aqui para vocês, que é um vídeo do Ariano Suassuna, quando ele realizou uma palestra, né? Para quem não sabe, o Ariano Suassuna é um brasileiro, nordestino, um cara fantástico, inclusive um escritor, né? Um poeta, um cara sem igual aí, que tá vivo, vai estar vivo hoje e com certeza estará vivo centenas e centenas de anos, porque deixou um legado maravilhoso. O Ariano Suassuna é um homem simples, prático e de uma inteligência humilde, né? De repente na conjuntura da fórmula do seu saber, mas de uma sabedoria tão grande que ele usou o exemplo de um empreendedor para negar a teoria da evolução de Charles Darwin. Eu inclusive vou ver se eu boto nesse vídeo aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, porque é magnífico. A pessoa que acredita na teoria da evolução, quando ela vê esse vídeo, se ela vê de coração aberto, dá uma sensação assim, mas sabe que não é totalmente como é que se diz? O Ariano, ele nos deixa com uma pulga, né? Pois é. Dizer que a gente veio do macaco, que a gente faz tudo que a gente faz hoje, né? E olhar para o macaco e ver
quão diferente é o nível de racionalidade, né? Dizer que isso foi só obra do acaso da evolução é uma coisa que o Ariano me deixou. Eu tinha uma certeza absoluta e ele me tirou. Então vou deixar aqui para vocês o vídeo. Dê uma olhadinha. Espera aí, e a gente retoma Eu sou católico. Tá? Então assistam aí o Ariano. Eu sou católico. Não estou dizendo com isso que sou um homem virtuoso, não. Mas minha visão do mundo e do homem é uma visão religiosa. E eu sou um sertanejo. E o sertanejo é um sujeito meio cético. Meio cético quanto ao humano, né? Meio cético quanto ao humano. Eu, não sei se por isso, eu desde menino, que eu examino todas as ideias que me apresentam. Eu examino mesmo. Ninguém vem para mim com o negócio da autoridade. Eu reparo de verdade. Se algum de vocês tem outras ideias, me perdoem, não fique zangado comigo, não. Eu tenho minhas ideias, mais respeito a dos outros. Mas uma vez, eu estava numa livraria no Recife e peguei um livro de Engels, o grande filósofo alemão, né, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado. Mas o livro se chamava A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem eu não leio mais nada dele. Porque um homem que sustenta uma ideia dessa, olha, pode dar e me dizer o que quiser, tá certo? Pode dar e me dizer o que quiser. Mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for. A diferença é grande demais. Olha, para todo canto que vou, eu carrego isso. Eu vou mostrar a vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar os macacos. Mas eu não vou nem dizer isso. Mas vocês vejam o seguinte. Como eu disse a vocês, eu sou um sertanejo e eu sou um homem de inteligência prática e cética. Vocês estão vendo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Eu nunca vi repare, 2 pedacinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa, danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar 500 bilhões de anos que ele não faz um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz, não. Na inteligência humana tem uma centelha divina que não tem bicho que chegue perto. Não é magnífico? Então, é lindo isso, né? Estou com 39 anos, eu passei uma fase da minha vida que eu tinha todas as certezas do mundo dentro da minha cabeça. Hoje eu já sou um cara que eu me permito ter muitas dúvidas. Talvez com o passar dos anos as dúvidas só vão aumentar, né? Porque eu acho que a sabedoria é isso, né? É a gente entender que a gente não sabe tudo e que talvez as verdades absolutas que a gente acredita não sejam tão absolutas, né? Não sei se existem verdades absolutas também, mas é isso. Mas retomando o nosso assunto, galera, sobre a questão da vida de Jesus, do judaísmo, né?
E agora trazendo um pouquinho da questão do islamismo, né? Tive o prazer e a honra de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura islâmica, né? No ano passado eu fiz um passeio muito voltado pelas minhas curiosidades. São lugares que acho que toda pessoa curiosa, né, sonha em conhecer, e eu tive uma alegria muito grande de conseguir realizar essa viagem. Foi um passeio que eu fiz para Dubai e para o Egito, né? E em comum esses dois lugares eles têm a religião islâmica, são de predominância islâmica, né? E eu tive um intensivo sobre essa religião, né? Primeiro que toda pessoa cristã, quando ela vai pela primeira vez num país islâmico, ela dá de cara com uma coisa que choca, assim, à primeira vista, mas que pra mim é tão bonito, né? Que é o Adhan. O Adhan é o chamado para reza dos muçulmanos, tá? Os muçulmanos, eles rezam 5 vezes por dia. Isso aí, 5 vezes por dia. É um dos pilares da religião, que é o chamado da fé, né? Que é o ato de rezar frequentemente para estar com Deus muitas vezes ao dia, tá? No início, assim, tu começa a ver aquilo repetidas vezes, e tu fica pensando, pô, que massivo que é, né? O pessoal reza sem parar. Mas se tu parar para pensar, esse ato de estar sempre parando uns minutinhos para rezar durante o dia, quão benéfico deve ser para a vida de uma pessoa que está ali vivendo no cotidiano, assim, tomando decisões e tendo problemas e problemas com relações com pessoas que todo mundo tem, né? Em qualquer lugar do mundo. E aí você tá meio brabo com alguém, ou você tá meio irritado, e aí o Adhan, que é o chamado, que é tocado em todos os lugares. É tocado nos hospitais, na farmácia, nos aeroportos, nos shopping centers, em qualquer lugar, na rua, em qualquer lugar que você estiver num país muçulmano, você vai ouvir o chamado para reza durante todos os horários, esses 5 horários do dia, tá? Claro que todo muçulmano, são 5 rezas por dia. A primeira reza é muito cedo, se eu não me engano, acho que é o nascer do sol, ou um pouco antes até. Perdoe se eu estou falando alguma coisa errada, mas é muito cedo. Então tem muçulmano que não reza 5 vezes, embora ele seja pela religião incentivado a fazer isso, né? Mas pelo menos das 5 vezes aí, 3 ou 4 vezes o muçulmano vai rezar, né? Então, por exemplo, meio-dia eles sempre rezam, e é muito legal porque eles fazem o chamado, o Adhan é tocado por alguns minutos, né? Falando que Deus é o maior, Deus é o maior, venham rezar, venham se encontrar com Deus, né? Claro que em árabe. E eles têm uns minutos ali para terminar o que eles estão fazendo, não é uma coisa. Só que daí depois disso eles tocam por alguns minutos, dão um tempo e depois eles chamam de novo. E aí a pessoa se dirige por um cantinho onde ela estiver e ela vai se direcionar com a cabeça virada para Meca, né? Muitos têm um tapetinho para se ajoelhar, outros se ajoelham no chão mesmo. E eles fazem a oração, que é coisa de 5 minutinhos, 10 minutinhos ali. E eles se concentram na sua espiritualidade, na sua religiosidade, né? E se encontram ali com a sua fé, né? Então, voltando à questão das religiões abraâmicas, né? O islamismo, ele veio de Maomé. E Maomé, quem era a figura do Maomé, né? Maomé foi um homem, um menino órfão, tá? Acho que com 9 anos ele ficou órfão. Ele morava ali na região de Meca, ali, e Meca ou Medina, e era um menino que não sabia ler nem escrever, mas um menino muito inteligente, muito comunicativo, inteligente. E ele logo começou a negociar, né? Comprar e vender coisas. E ele, inclusive, Maomé, pelo que, não sei se pela origem do nome, parece que seria alguma coisa como o correto, o justo, né? Que era um menino que ele era um negociante, ele era um cara muito correto, né?
com dinheiro, com a relação de comércio ali. Então logo ele começou a participar de caravanas para buscar coisas de outros países para vender em Meca, né? E tinha uma viúva lá que ela patrocinava essas expedições, e o Maomé, desde menino, e foi crescendo com isso, e ele fazia toda essa caravana com funcionários, com pessoas, e ele viajava para muito longe, né? Essas caravanas demoravam muitos meses, eram muito perigosos, né? E o que acontecia no cenário do período que Maomé existiu? Isso a gente está falando por volta de 600, tá? Depois de Cristo, tá? Então a religião cristã ela estava em ebulição nesse período, né? E um fato muito interessante sobre Maomé, como ele era um árabe, né? Os árabes eram muito brabos, né? Eles eram muito brabos, brigavam muito. Eles brigavam entre as tribos mesmo. As tribos árabes eram a briga. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e eles se matavam lá para dizer que o deus dele era melhor que o deus da outra tribo. Ou seja, os árabes ali, eles tinham uma vida muito fervente, né? Sobre essa questão da fé e da própria cultura deles de serem povos guerreiros e brabos. Então era um povo bem difícil assim de lidar. E Maomé, como ele ia transportando mercadorias de lá para cá, comprando e vendendo, ele começou a conhecer pessoas de outros países, de outros lugares. Dentre eles, que tipo de pessoa que Maomé conheceu? Judeus, cristãos. E o que ele percebeu rapidamente? Que as pessoas cristãs e judias, né, eram pessoas de muito melhor trato que os árabes. Pessoas mais educadas, pessoas mais corretas, tementes a esse Deus único, né? E aquilo com certeza deve ter fervido na cabeça do Maomé, né? E ele voltava para o país dele e via o pessoal brigando, aquelas brigas por causa de religião, de deuses, e também por causa da cultura. Pô, nossa cultura ganharia muito em ter um modo de vida mais fraterno, né? Mais humano, mais próspero, do que estar brigando entre as tribos, se matando por problemas, por situações pífias, né? Então Maomé teve, por ser um cara viajado, e aí vem essa situação, né? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu gosto, eu conheço as coisas, pesquiso, vejo situações do mundo. Maomé era, mesmo dentro da ignorância dele, as viagens que ele fazia a trabalho davam a ele conhecimento de pessoas diferentes, com culturas diferentes. E ele se encantou com isso. Quis o destino que Maomé cresceu, virou um homem, com certeza era um líder dos mercadores lá, mas trabalhava para essa viúva. Até que a viúva e o Maomé se encontraram, tiveram um relacionamento, e o Maomé acabou casando com essa viúva. E o Maomé deixou de ser um líder de caravana, um cara que participava dessas caravanas, e ele começou a gerenciar isso para sua esposa agora, né? Então ele foi um cara que ficou um cara muito rico. Com certeza ele já deveria ter posses e bens por causa do trabalho ao longo da vida dele. A gente está falando que ele casou por volta dos 40 anos com essa viúva, tá? Então ele teve uma história bem grande. Ele trabalhava desde os 9 anos com isso. Então ele veio casar com ela, era uma pessoa muito rica também. Então ele virou um cara, uma classe elitizada. E como ele parou de fazer essas viagens, ele começou a pensar mais sobre a vida, sobre a fé, e ele costumava ir para uma gruta que tinha e jejuar para refletir sobre a vida, sobre a religiosidade, sobre a parte do divino, né? Nessa gruta, Maomé recebeu a visita de quem? De um ser celestial, que também fez visita a outras pessoas nas outras religiões, e que também visitou ele nessa gruta.
que foi o anjo Gabriel. Sim, o mesmo anjo Gabriel que anunciou para Maria que ela estaria grávida do Filho de Deus. E esse mesmo anjo, que é considerado como um anjo da anunciação, né? Agora a gente começa a entender mais por que o anjo da anunciação. O anjo Gabriel anunciou a vinda do Filho de Deus para os cristãos, anunciou a palavra de Deus para Maomé, né? E veio na gruta para Maomé e disse: cara, vou te passar os ensinamentos de Deus e você vai escrever e vai dar um norte para o povo, para o teu povo, sobre a crença em Deus. Detalhe: por mais inteligente que Maomé fosse, ele não sabia ler nem escrever. Ele falou isso para o anjo e o anjo disse: não tem problema, eu vou te passar ensinamento por ensinamento, tu vai decorar na gruta, tu vai ir para tua casa, tu vai chamar teus amigos e tu vai falar a anunciação que eu te passei. Tu vai falar para 5 pessoas diferentes, depois as 5 vão repetir, e se a mesma história for repetida 5 vezes de forma igual, uma pessoa vai escrever e eu vou te passando a anunciação. E assim foi feito. E assim o Alcorão foi construído, através dos ensinamentos que o anjo Gabriel sussurrava na gruta para Maomé e que Maomé trazia para a vida através de replicar isso para os seus amigos, até que todos os ensinamentos que o anjo Gabriel trouxe fossem escritos e fundamentados num livro que hoje é chamado Alcorão. Dentre essas coisas, muitas coisas parecidas sobre a religião judaica e cristã. Claro que com também muitas coisas diferentes, né? Como eu enxergo isso, né? Já está com 30 e poucos minutos, 30 minutos de vídeo. Vou alinhar para o fechamento. O judaísmo, né? O Antigo Testamento demonstrava um Deus único, um pouco mais enérgico, mais forte, mais vigoroso, rancoroso também, tomava meio partido, um Deus assim muito mais próximo. Se vocês pararem para pensar, assim, o Deus do Antigo Testamento, ele é muito parecido com os deuses gregos, né? Os deuses enérgicos, assim, brabos. Deus que aparecia entre os homens, né? O Antigo Testamento, Deus caminhava ao lado das pessoas, as pessoas reconheciam que era Deus que estava ali, conversando com elas, convivendo com elas, sentado do lado delas, né? No judaísmo, as histórias do Antigo Testamento demonstram uma jornada em que Deus se aproxima dos homens, que é a sua criação, né? No cristianismo, a história de Jesus mostra que, além de Deus estar próximo com os homens, que Deus dá a sua vida, a vida do seu Filho, para salvar a existência dos homens, né? Então, o pacto de Deus com os homens é fundamentado no cristianismo. E no islamismo, né, se parar para pensar na história de Maomé, que eu acabei de contar rapidamente para vocês, Deus vem através do anjo Gabriel e apresenta o amor divino desse Deus e o modo de vida como os homens daquele lugar, que são os árabes, deveriam viver para estar em comunhão com Deus. Que Deus? O mesmo Deus. O mesmo Deus das 3 religiões, né? Então, quando a gente vê pessoas brigando por causa de religião, eu normalmente costumo ficar olhando assim, refletindo, né? Será que essas pessoas sabem que as religiões vieram do mesmo lugar? Como é que elas sabem que a origem das suas religiões são comuns? Será que elas sabem que, indiferente de haver diferenças religiosas e práticas, o Deus
provavelmente é o mesmo. E que só não sabe isso, que não estuda um pouco sobre as religiões, que não vive um pouquinho a história de cada uma, né? Às vezes pô, Felipe, isso aí é o que tu pensa. Não é o que eu penso. Tenho vídeos no YouTube, até tá no meu canal, se vocês pesquisarem aí, falando um pouco sobre o Islã. E eu não tô falando um pouco da minha cabeça. Eu gravei um vídeo em que um muçulmano, que era o nosso guia e egiptólogo, Mohamed Moes, um abraço para ti, ele nos conta a história do islamismo. Aonde? Dentro de uma mesquita. A mesquita de alabastro, que fica no Cairo. Ou a mesquita de Muhammad Ali. Tem um vídeo lá em que a gente ficou lá mais de 1 hora e um muçulmano contou a história de Maomé, contou a história da evolução das religiões, quais são os pilares da fé, como que eles rezam, por que eles fazem isso, qual é os princípios dele, da fé deles, né? Então, eu sou um cara que eu nasci na religião cristã, então eu amo ler a Bíblia, eu adoro, todo dia praticamente eu leio a Bíblia, por uma questão pessoal minha, acho que tem muitos aprendizados ali. E nesse sentido, eu sou um cara que eu gosto muito do Velho Testamento, então eu também navego dentro da religião islâmica. Claro que a Torá tem suas particularidades, né, muito diferente do livro cru do Antigo Testamento, mas a base da sua fé é o Antigo Testamento. Então, posso dizer para vocês que eu gastei algum tempo da minha vida aí estudando as 3 religiões e digo para vocês, baseado em tudo que eu vi, em tudo que eu vivi, em tudo que eu estudei, as religiões abraâmicas, elas pregam o amor de um Deus que criou os homens à sua imagem e semelhança e que quer o melhor para eles, né? Querem que os homens se tratem como irmãos, né? Então qualquer discussão sobre qual religião é melhor, qual é o pior, sobre preconceitos, porque o Islã tem os homens bomba, porque os judeus têm os extremistas, porque os cristãos têm evangélicos, Cara, isso aí tudo é só perfumaria de quem quer diminuir a beleza que está dentro dessas religiões, né? Então, começa o meu vídeo aqui, meu primeiro vídeo falando sobre assuntos que me interessam, sobre essas 3 religiões. Acredito que eu vou me aprofundar um pouco sobre alguma delas, sobre alguns detalhes mais específicos de cada uma em algum outro momento, em algum outro vídeo. Mas eu queria trazer para vocês que essas religiões, por mais diferentes que são, elas são ligadas por personagens comuns, por ideias comuns e por um Deus comum, tá? Então aí, o cara que é judeu, o cara que é cristão, o cara que é muçulmano, por mais diferença que tenha os detalhes da religião, o entendimento, o amor por Deus e o amor que esse Deus tenta nos ensinar para que a gente tenha para os nossos irmãos, né, é o mesmo, né? Pensem sobre isso, pesquisem, tenho certeza que vocês vão... É um assunto que é um fio que eu estou puxando, mas que tem muito novelo ali para ser puxado, que com certeza quem for curioso aí vai gostar bastante, tá? Desculpa o vídeo longo, obrigado por me ouvir, espero que isso tenha relevância na vida de alguém, tá bom? Um abraço, outro dia eu venho com mais assuntos, mais coisas interessantes para vocês, tá? Um abraço, até a próxima!